Olá, chamada global de 22 de agosto de 2024. A Ucrânia lançou um dos maiores ataques noturnos de drones contra Moscou ontem, desde a escalada da guerra em fevereiro de 2022. As forças russas disseram ter abatido mais de 45 drones ucranianos, incluindo 11 sobre a região de Moscou, 23 sobre a região de Bryansk, 6 sobre a região de Belgorod, 3 sobre a região de Kaluga e 2 sobre a região de Kursk. Não foram relatados feridos ou danos significativos nas regiões de Moscou ou Bryansk. No entanto, uma mulher foi morta e outras 2 pessoas foram hospitalizadas no ataque de drone na região de Kursk. A Ucrânia já havia alvejado a capital russa em julho de 2023, quando drones atingiram 2 edifícios não residenciais, incluindo um próximo à sede do Ministério da Defesa da Rússia. E em novembro de 2023, quando Moscou disse ter interceptado mais de 20 ataques de drones apenas um dia após ter lançado sua própria operação massiva de drones contra Kiev. O ataque ocorre enquanto a incursão da Ucrânia na região russa de Kursk se estende para a segunda semana. Dmitry Medvedev, vice-chefe do Conselho de Segurança da Rússia e ex-presidente russo, disse ontem, quarta-feira, que não haverá negociações de paz entre Moscou e Kiev até que a Ucrânia seja completamente derrotada no campo de batalha. Na terça-feira, o chefe militar ucraniano, general Oleksandr Syrskyi, disse que as tropas de Kiev avançaram até 35 quilômetros e capturaram 93 assentamentos em Kursk desde o início da ofensiva dia 6 de agosto. A Ucrânia ainda danificou ou destruiu pelo menos 3 pontes sobre o rio Seine em Kursk essa semana, o que pode prender as tropas russas entre o rio, a fronteira com a Ucrânia e as forças de Kiev que avançam. Segundo a agência de notícias estatal russa TASS, 31 pessoas morreram e 143 ficaram feridas desde 6 de agosto. De acordo com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a incursão visa criar uma zona tampão para impedir ataques transfronteiriços, desestabilizar a economia de Moscou e destruir o máximo possível do potencial de guerra russo. No entanto, não está claro por quanto tempo a Ucrânia conseguirá controlar o território, especialmente enquanto continua a perder terreno na região leste de Donbass. O presidente russo Vladimir Putin, no entanto, está visitando a Chechênia pela primeira vez em 13 anos para inspecionar tropas e voluntários preparados para lutar na Ucrânia. O líder checheno Ramzan Kadyrov disse que a República do Cáucaso do Norte mobilizou mais de 47 mil soldados desde fevereiro de 2022, incluindo 19 mil voluntários. Kadyrov frequentemente se descreve como o soldado de infantaria de Putin. E em 2017, 2020 e 2022, os Estados Unidos o sancionaram primeiro por suposto abuso de direitos humanos e depois por mobilizar tropas chechenas contra a Ucrânia. O primeiro-ministro indiano Narendra Modi viajou para a Polônia na quarta-feira para discutir questões de segurança na Europa Oriental, antes de voar para a Ucrânia na sexta-feira para compartilhar perspectivas sobre uma possível resolução da guerra entre Rússia e Ucrânia. Essa será a primeira viagem de um primeiro-ministro indiano a Kiev desde que as 2 nações estabeleceram relações diplomáticas em janeiro de 1992, após a independência da Ucrânia da União Soviética. Modi anteriormente evitou condenar a invasão da Ucrânia pela Rússia, ao mesmo tempo em que clamava por um acordo de paz. Moscou é o principal fornecedor de petróleo da Índia e Modi e Putin permanecem próximos aliados, apesar das inúmeras conversas do líder indiano com Zelensky às margens do G7 e de outras cúpulas importantes. No mês passado, Modi enfrentou duras críticas por visitar Moscou e abraçar Putin, particularmente depois que sua viagem de 2 dias coincidiu com um ataque russo mortal a um hospital infantil em Kiev. Modi, hoje, quinta-feira, em Varsóvia, vai se encontrar com o primeiro-ministro polonês Donald Tusk e o presidente Andrzej Duda para, possivelmente, assinar um acordo de parceria estratégica que fortaleceria a colaboração em tecnologia, cibersegurança e defesa entre os 2 países. A Polônia tem sido um grande doador de ajuda humanitária e militar à Ucrânia desde o início da guerra. Militantes do Hezbollah no Líbano lançaram mais de 50 foguetes contra uma base militar israelense nas colinas de Golã, controladas por Israel, conforme já noticiamos ontem. Israel informou que várias residências privadas foram danificadas e pelo menos uma pessoa ficou ferida. O Hezbollah disse que o ataque foi uma retaliação a um ataque israelense contra um suposto depósito de armas no leste do Líbano na noite de terça-feira, que matou pelo menos uma pessoa e feriu cerca de 30 outras. A operação israelense atingiu mais profundamente o Líbano. Em um ataque separado na quarta-feira, o exército israelense disse ter matado Khalil al-Miqdad, um comandante das brigadas dos mártires de Al-Aqsa.
A organização, considerada um grupo terrorista pelos Estados Unidos, União Europeia e outros países, é uma coalização de grupos armados associados ao Partido Palestino Fatah e colabora com o Hezbollah e o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. As Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa confirmaram a morte de Miqdad. E isso está aumentando o medo de um conflito regional mais amplo a partir do momento que as esperanças de um cessar-fogo e de um acordo para a libertação de reféns entre Israel e o Hamas diminuem. Mediadores egípcios expressaram ceticismo ontem sobre as perspectivas da proposta de ponte apoiada pelos Estados Unidos, que inclui uma demanda controversa de Israel para manter o controle militar sobre o corredor Filadélfia. O Hamas não aceitará isso porque, na prática, significa que libertará os reféns civis em troca de uma pausa de 6 semanas nos combates, sem garantias para um cessar-fogo permanente negociado, de acordo com um funcionário egípcio. Enquanto isso, no Afeganistão, autoridades talibãs anunciaram que demitiram mais de 280 membros da Força de Segurança da organização no ano passado por não deixarem crescer a barba, um requisito sob a estrita interpretação do grupo da lei islâmica. O Ministério do Talibã para a Propagação da Virtude e Prevenção do Vício também disse que deteve mais de 13 mil pessoas por atos imorais durante esse período. Cerca de metade dos detidos foi libertada após 24 horas. O Ministério não especificou quais foram os atos. O Talibã assumiu o poder em agosto de 2021 e desde então tem reprimido aqueles que considera violadores da lei islâmica. Na quarta-feira, proibiu o relator especial da Organização das Nações Unidas, Richard Bennett, de entrar no país por supostamente espalhar propaganda. Bennett anteriormente classificou o tratamento do Talibã às mulheres e meninas, incluindo a proibição da educação feminina e a vigilância sobre suas vestimentas, como um crime contra a humanidade. E para terminar, uma curiosidade. Terça passada, os londrinos acordaram com uma trilha sonora bem inusitada. Um navio da Marinha Alemã em visita tocou a música Marcha Imperial do filme Guerra nas Estrelas durante uma parada de treinamento e abastecimento na segunda-feira. Apesar de navegar ao som do tema de Darth Vader, um porta-voz alemão disse que a escolha sinistra não tinha nenhuma mensagem mais profunda, acrescentando que o comandante pode escolher a música livremente no seu navio. A força parece que é forte na Marinha Alemã. Obrigado!